pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Artemisa Lopes e você está assistindo o canal Luna Solis. E por aqui a gente está sempre trazendo conteúdo sobre séries, sobre entretenimento, sobre a cultura pop. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. E já deixa o like para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente está aqui para fazer mais um review do episódio 17 de Riverdale que saiu essa semana. E será que a gente já pode dizer que esse foi o melhor episódio até agora? Eu te conto tudo que rolou logo depois da vinheta. Eu acho que a gente pode dizer, né, que esse episódio ele foi o melhor episódio até agora, porque a gente teve aí um episódio bem intenso, onde aconteceram basicamente várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu já posso adiantar aqui que a gente teve nesse episódio basicamente dois grandes arcos, né, que acabaram envolvendo ali vários personagens. A gente teve ali o arco, né, da Verônica e também o arco ali da Betty, de todo aquele mistério lá dos desaparecimentos e também daquela história ali dos aliens. Que era até uma coisa que eu tinha mencionado lá no episódio 14, que basicamente aquela história dos aliens, aparentemente ela tinha sido resolvida, né, que na verdade tudo não passava de alucinações ali dos mineradores, mas aqui nesse episódio a gente teve uma conclusão definitiva sobre essa história, que talvez toda aquela explicação lá do episódio 14 era somente um acréscimo, né, de tudo que foi realmente explicado aqui nesse episódio. E eu já vou adiantar aqui, né, que uma das coisas mais legais que a gente teve nesse episódio foi o retorno aí da Toni, né, gente? Ela tava ali meio sumida dos episódios anteriores, porque como quem acompanha a série sabe, né, a atriz, a Vanessa Morgan, ela estava grávida na vida real, então ela teve que dar um tempo ali nas gravações, ela teve que dar uma sumida, mas a Toni retornou aqui nesse episódio e ela teve uma participação bem significativa ali dentro do arco da Betty. Como eu mencionei, né, aqui nesse episódio a gente teve dois arcos que envolveram vários personagens e eu vou começar aqui falando, né, do arco da Verônica, que envolveu ela, o Art, o Chad e o pai dela, o Hiram, né, que o Chad, ele voltou aqui nesse episódio e, gente, o que falar da participação do Chad nesse episódio, gente? Ele apareceu pra ser burro, pra fazer burrada. Gente, sério, quando eu tava assistindo, eu não sabia se eu sentia pena, se eu sentia vergonha alheia ou se eu ria. Foi uma mistura de tudo um pouco, porque ele tá, né, bem insatisfeito com o fato da Verônica querer se divorciar dele de vez. E aí, né, ele tenta ali pedir a ajuda do Hiram para que ele ajude ele a fazer alguma coisa, né, pra Verônica não se divorciar dele. E aí, né, ele sabe que é o Art que tá ali atrapalhando o casamento deles, ele pede a ajuda ali do Hiram e o Hiram vai dar uma arma pra ele, que é basicamente meio que irrastreável. Então, gente, o Chad, ele vai atrás do Art, um cara que é militar, que é do exército, que já tem ali uma certa experiência, que ele é sargento do exército, e ele simplesmente vai atrás do Art, tipo, dando a cara a tapa, gente. E tipo, ele tem dinheiro, ele podia, sei lá, contratar um assassino de aluguel, mas não, ele simplesmente ele vai lá atrás do Art e tenta atirar nele e erra os tiros e tipo, pra piorar, ele deixa a arma lá com as digitais dele. Gente, eu ri tanto nessa cena, eu senti assim um misto de pena e ao mesmo tempo que tava rindo, sabe? Porque foi muito ridículo isso, sabe? Tipo, o nível da burrice. E ainda, depois que ele leva ali uma bronca ali do Hiram, ele tenta fazer a mesma coisa com a Verônica e, obviamente, ele não consegue. E ela, né, ele tentando atirar nela, ela acaba tomando a arma dele e atirando nele. E, assim, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei na dúvida se ele tinha morrido. Que ela tinha só acertado ele ali em um ponto que ele teve uma hemorragia e ele desmaiou. Só que, né, aparentemente parece que ela realmente matou ele. E a gente não vai mais ver o Chad aí nesse finalzinho da 5ª temporada. Eu espero que sim, né, porque, sabe, esse personagem do Chad, ele sempre pareceu meio avulso desde a primeira vez que ele apareceu, sabe? Eu acho que essa coisa do divórcio da Verônica, acho que já tinha que ter sido resolvido antes, né? Mas que bom que a gente teve uma conclusão aqui nesse episódio, né? De toda essa história do Chad aqui. Já tava meio chato, né? A gente tava meio batido, ele só servia pra atrapalhar. E nesse episódio aqui, ele basicamente apareceu pra
só fazer burrada, entende? Então foi até de certa forma meio cômico ver isso aqui nesse episódio, ao mesmo tempo que esse episódio ele foi o mais intenso da série até agora. Outra coisa sobre esse arco da Verônica também, né, que ao mesmo tempo que ela tá envolvida ali com essa questão do Chad e do relacionamento dela com o Art também, né, que parece que eles vão dar continuidade, né, ao relacionamento deles e levar a coisa mais a sério, né, até porque ela conseguiu se divorciar do Chad antes dele tentar fazer tudo aquilo com ela, e ela tá livre agora pra ficar com o Art de vez, e até mesmo na promo ali do episódio 18 parece que eles vão realmente levar adiante o relacionamento deles, e ali, né, o Hiram ao mesmo tempo querendo continuar atrapalhando a vida da Verônica como sempre. Depois ali, né, que tem um atentado ali nas minas da família Blossom, né, da Cheryl, que foi ali tudo orquestrado pelo Hiram, e que até o Eric, né, coitado, o Eric, ele acaba sendo atingido ali pelos escombros, né, e gente, quando eu tava assistindo, eu realmente pensei que o Eric ele ia morrer. Eu tomei um susto nessa hora, eu falei, não, o Eric não pode morrer, gente, ele é um dos melhores personagens que a gente teve nesse salto temporal, eles não vão fazer isso, ele não pode morrer. Eu pensei seriamente que ele fosse morrer nesse episódio, mas ainda bem que não, né, ele ficou ali só, tá vivíssimo, mas tá só meio machucado, mas ele tá vivíssimo. E aí, depois de tudo isso que acontece, né, a Verônica, ela tem um confronto bem intenso ali com o Hiram. E essa foi uma das melhores cenas desse episódio, porque foi uma cena bem intensa, né? Eu até, quando eu tava assistindo, eu falei que eu tinha que comentar isso no vídeo, porque eu tenho que dar palmas aqui pra atuação ali da Camila Mendes, né, que interpreta a Verônica em Riverdale. E, gente, sério, eu acho que ela entregou tudo naquela cena que ela confronta o Hiram, né, que ela fala, ela meio que faz um desabafo, né, praticamente de todo esse tempo dessa relação bem conturbada que ela tem com o pai dela desde a primeira vez, né, e ela fala ali pro Hiram que ela não vai mais deixar que ele interfira na vida dela como ele fazia antes, né, e ela desabafa ali com ele também, né, que ela sempre buscou a aprovação dele, e sendo que lá no fundo ela sempre teve a impressão de que na verdade ele nunca quis, né, ela como filha, porque ela até menciona, né, uma vez que quando ela era adolescente, que ela escutou ele falar que ela era uma decepção e que todo esse tempo ela guardou tudo isso dentro dela e que todo esse tempo ela se sentia bem magoada com ele, ao mesmo tempo que ela também confessa que ela sempre buscava a aprovação dele e ela queria, né, que ele sentisse orgulho dela tanto quanto ela sentia orgulho dele e tinha uma certa admiração por ele ao mesmo tempo, mas tudo isso ficou no passado, né, como ela mesma mencionou no episódio. Então eu acho que a atuação da Camila Mendes nessa cena foi simplesmente perfeita, genial, sério, um dos momentos mais tensos do episódio. E ela conseguiu entregar a emoção da cena, da personagem. Sério, eu assisti até 2 vezes, gente, porque foi muito, muito legal mesmo a atuação da Camila, a interpretação ali da emoção da Verônica, porque trouxe à tona todos aqueles sentimentos da personagem, né, a frustração dela com o pai dela todo esse tempo. E até mesmo ali no final, né, a gente viu lá no episódio 12 que o Hiram, aparentemente, toda essa história ali do Paládio, ele tem algum tipo de plano, ou pelo menos tinha, né, de tentar recuperar a família dele de volta. E parece, né, ali no fim do episódio, depois que ele queima ali uma foto da Verônica e da mãe dela, parece que talvez esses planos dele talvez tenham, né, ido por água abaixo, né? Parece que ele pode não levar isso adiante, porque ele parecia bem decepcionado e bem frustrado depois de ouvir aquelas verdades da Verônica, né? Porque querendo ou não, né, gente, eram verdades, ela jogou os fatos na cara dele. Então, será que ele vai continuar, né, com esse plano de usar o Paládio de alguma forma pra tentar recuperar a filha e a ex-esposa dele de volta, né? Deixem nos comentários o que você acha. E assim, né, gente, continuando sobre esse arco da Cheryl aqui, assim, gente, eu não tenho nem muito o que falar, porque continua a mesma decepção de sempre, essa história da Cheryl não faz sentido nenhum. E é aquela mesma coisa de sempre, não tem de nada novo. Ela acabou até, de certa forma, incluída ali no arco do Art, né? Porque ele tá envolvido ali nas minas da família Blossom. Ela teve uma pequena, né, de certa forma, participação na relação ali do arco da Barry, né? Porque, pra quem não se lembra, né, ela e a Barry, elas são parentes distantes, elas são primas de 2º grau. Mas, assim, a Cheryl, nessa temporada,
sabe? Não faz diferença. A história dela não faz sentido nenhum, como eu venho mencionando já há bastante tempo aqui no canal. Então não tem muito o que falar da história da Cheryl, é toda aquela história dela ser uma santa, dela fazendo milagres naquele ministério da mãe dela. E a participação do Kevin também, né, que nesse episódio aqui, ele saiu, né, do tal culto ali da mãe dela, então... A história da Cheryl permanece simplesmente a coisa mais sem sentido que tá tendo nessa temporada e a mais chata de se acompanhar, né? Vamos ser sinceros. E agora, né, a gente vai falar do melhor arco que a gente tá tendo nessa temporada, que é o arco ali da Betty, né? E, gente, esse episódio, ele trouxe aí, né, um gostinho pra nós, os fãs, né, os shippers Bughead, porque esse episódio entregou tudo, gente, pra nós que shippamos ainda Betty e Jughead, porque nós tivemos nesse episódio bastante interação entre eles dois e de certa forma trouxe muita nostalgia ali das temporadas anteriores, da gente poder ver eles dois trabalhando juntos em um caso de mistério. E aqui nesse episódio, né, todo aquele mistério ali do Mothman, né, dos Homens Mariposa e dos desaparecimentos ali na rodovia, que eles resolveram se unir ali junto com a Tabitha, né, que a Tabitha ela pede ajuda ali da Betty depois que uma antiga conhecida dela é dada como desaparecida e aparentemente tem muita relação com os casos de desaparecimento ali em Riverdale. Ai, gente, eu não sei se vocês pegaram, mas naquela cena que a Tabitha, né, ela explica sobre a garota que desaparecida e ela pede ajuda deles, a Betty e o Jug, eles trocam o olhar que, gente, foi muita nostalgia das temporadas anteriores quando ela menciona, né, que ela e o Jughead, eles eram conhecidos, bastante conhecidos ali em Riverdale por resolverem casos de mistério juntos. E, gente, eu achei que aquela troca de olhar que a Betty, né, teve ali com o Jug foi ali, né, uma troca de olhares cheia de significados e que deu muita esperança pra gente, né, de que talvez eles possam, né, quem sabe, voltar aí no futuro da série. E aqui, finalmente, a gente teve, né, toda a resolução desse grande mistério que envolve aí esses desaparecimentos. E aí, o Jughead e a Betty, eles acabam encontrando um outro corpo ali que tem uma relação com todos esses desaparecimentos e também a irmã da Betty, a Polly, né, que ainda está desaparecida. E aí eles vão seguindo pistas, vão correlacionando fatos e coisas e tal. E aí do meio pro fim a gente tem um plot twist que, pelo menos pra mim, eu achei inesperado nesse episódio, que foi, né, qual que era a relação ali dos caminhoneiros com o desaparecimento lá em Riverdale e também se relacionou, né, se linkou com aquela história do Mothman. Eu acho que eu já mencionei isso em algum vídeo anterior, que mais cedo ou mais tarde eu tinha uma teoria, eu já sabia que essa história do Mothman, ela iria se relacionar com esse desaparecimento de alguma forma e, né, aqui a gente viu que de fato essas duas tramas elas estavam correlacionadas. Só que a gente teve um plot twist inesperado no meio dessa história, porque ali, né, quando o Dr. Cuddle, né, que é o responsável ali pelo necrotério de Riverdale, quando ele analisa um dos corpos que foi encontrado ali nos pântanos, ele diz que aquele corpo, ele tem tanto o DNA, né, do caminhoneiro que a Betty interrogou lá no episódio 14 e também tem o DNA da própria Betty. E é claro que ela fica bem confusa com isso, porque, tipo, como que eles podem ser parentes, né, tipo, como... E aí que o Jug fala pra ela, né, será que eles talvez não sejam parentes dela, de fato, tipo, parentes próximos, mas parentes dos Blossoms. Porque, como eu mencionei, né, a Betty, ela tem um parentesco ali distante com os Blossoms. E esse cara, né, tanto o caminhoneiro, ele tem sangue Blossom, né, um parentesco ali bem distante. Então, a Betty, os Blossoms e eles têm um parentesquinho ali entre eles. Tipo, esse plot twist eu não esperava que tudo isso fosse se correlacionar de alguma forma. E, gente, a Betty, coitada, né, do meio pro fim, parece que basicamente todos os grandes mistérios de Riverdale, eles acabam se encaixando com ela de alguma forma, né, querendo ou não, né, porque ali, pelo menos ali na segunda temporada, né, o grande vilão da série, que foi o serial killer, era o próprio pai dela. Então, tipo assim, né, parece que ela não tem muito como fugir de tudo isso. E é aí que o Jughead, né, ele entra com a história do Mothman, na qual ele lembra daquele corpo bem esquisito que a
a vovó Rose, né, a avó da Cheryl, entregou pra ele quando ele ainda estava começando a investigar aquela história lá dos Mothman. E ele volta a confrontar ela sobre aquele corpo. E aí que ele descobre uma história bem bizarra que envolve os Blossoms, né? Porque na verdade a vovó Nena, né, ela acaba revelando ali pra eles que na verdade aquela coisa, né, aquele corpo, não se tratava de alienígena nenhum, e na verdade foi uma pessoa, né, e era um parente dela. E foi uma pessoa que sofria ali de uma anomalia genética. E aí quando eles questionam isso sobre ela, ela revela, né, que o marido dela, né, ele teve alguns casos extras conjugais, né, com várias mulheres ali há muito tempo atrás, e ele tentava esconder, né, os filhos dessas relações. E aí esses filhos, eles foram tendo filhos e filhos, eles começaram a meio que se espalhar ali por Riverdale e viver meio que escondidos, porque ele tentava esconder, né, o parentesco que ele tinha com essas pessoas. E que na verdade, né, esses assassinos, eles eram uma dessas famílias, né, uma dessas famílias que tinham essa ligação com os Blossoms, né, que não eram descendentes diretos, mas que eram parentes ali consanguíneos meio que distantes. E é aí, né, que a Betty, quando ela é revelada ali o sobrenome de uma dessas famílias, a Betty se lembra que daquele senhorzinho lá do episódio 9, que ela descobre que ele é um membro dessas famílias aí que tem um parentesco com os Blossoms. E aí, né, que tem um grande plot twist que eu não esperava, né, que aquele senhorzinho lá do episódio ele ia se revelar aí o grande vilão aí de toda essa história, que ele é o grande responsável por todos esses acontecimentos bizarros e esses desaparecimentos ali na rodovia. E aí é revelado pra gente que toda aquela história da lenda ali do Mothman, do Homem-Mariposa, na verdade servia como um grande acobertamento, né, pra esses assassinatos. E aí a gente teve, acho que é a melhor cena desse episódio, quando a Betty, ela pede ajuda ali da Tony, né, e ela decide ali ajudar a Betty, né, o Fengs também vai, e aí vai a Betty, vai o Jughead, a Tony e o Fangs e também a Tabitha, né, nesse ferro velho pra colocar esse senhor contra a parede e fazer ele revelar tudo de vez, né? E eles têm ali um pequeno confronto. Eu adorei o Jughead interrogando ele, né? Igual foi muito igual aos velhos tempos de Riverdale, né? Então isso foi muito legal de ver. E aí, né, eles vão lá, tem uma pequena cena de luta ali com umas pessoas vestidas de Homem-Mariposa. E do meio pro fim, né, eles acabam prendendo o senhor e toda essa história do Mothman e dos desaparecimentos parece que foi tudo realmente concluído de vez. Até porque, né, só restam mais 2 episódios e o próximo episódio vai ser um musical, então eu acho que essa história ela foi concluída, a gente teve aí todas as respostas realmente definitivas e explicadas, né, que acabaram envolvendo essas histórias dos aliens e das pessoas desaparecidas. E é claro que eu não posso esquecer de mencionar, né, aqui uma coisa que ainda permanecia inconclusiva nessa 5ª temporada, que era o mistério ali do desaparecimento da Polly. E aqui nesse episódio a gente também tem uma conclusão em relação a isso. Depois que a Betty prende, né, aquele senhor, ela pergunta pra ele onde é que a Polly tá e ele diz pra ela que ela está realmente morta. Sim, gente, a Polly, ela realmente morreu, ela foi assassinada aí por esse grupo. E a gente tem uma cena bem triste ali no finalzinho do episódio, na qual a Betty, ela leva a mãe dela, a Alice, né, pra reconhecer o corpo da Polly, e é com essa cena bem triste que a gente termina o episódio. E como a gente já sabe, né, que o próximo episódio, o episódio 18, ele vai ser um musical, e já ali pelo trailer a gente já vê que parece que a Alice, ela vai meio que começar a alucinar com a Polly, então parece que ela não vai deixar essa história pra trás tão cedo, né? Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um review de Riverdale. Deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio, se vocês já achavam que iam ter tantos plot twists assim, o que vocês gostaram do arco da Betty, do arco da Verônica, né, ver a Betty e o Jughead juntos trabalhando de novo. Semana que vem tem mais review de Riverdale aqui, então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o like e ativa o sininho. E até o próximo vídeo e tchau, tchau!